Ele chama Robert e é considerado o boneco mais assombrado do mundo. Durante 100 anos, um único boneco atormentou milhares de pessoas. Alguma coisa ali queria me fazer mal. Alguma coisa sombria. Sai daqui. Foi o momento mais assustador que eu já vivi na vida. Esse boneco é um portal que atrai muitos espíritos. Eu ouvi, eu amaldiçoo aqueles que não acreditam. Abre aqui! Querido Robert, achei que eu tinha seguido as regras. Os filmes não são reais. As coisas que a gente vê na TV sobre os outros bonecos não são reais. O Robert é real. Não se preocupa, eu vou cuidar de você. Tchau, Robert. A maldição do boneco assombrado. Desculpa, eu não consigo parar de tremer. Nossa, como é difícil. Robert, estamos aqui outra vez. Meu nome é Bonnie e eu fui vítima do boneco Robert. Robert, eu vim aqui para te pedir desculpas pelo que aconteceu, pelo desrespeito que aconteceu na minha presença. E espero que você me perdoe por isso. Eu acho que eu já paguei o preço e que já deu tempo de a gente fazer as pazes. Desculpa. Me perdoa. Obrigada. O boneco Robert vem assombrando Key West há mais de 100 anos. Dizem que ele é possuído por algum espírito maligno. Muita gente vivenciou coisas na presença do Robert. Uma mulher conta que o marido decepou o dedo do pé com o cortador de grama. Tem pessoas que culpam o Robert por algumas mortes. Mas a verdadeira história dele começou aqui. Na casa onde eu tô. Mais de um século atrás. A história do boneco Robert começa em 1905. No aniversário de 5 anos do Robert Eugene Otto. Com a irmã dele, Mispa, a babá e a filha da babá. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Robert. Obrigado. Feliz aniversário, Robert. Abre o grandão agora. Ah, Caroline tem um olho bom. Toma, filho. Será que eu cheguei a tempo? Ele vai abrir o presente grande. Ótimo. Caroline, o que eu falei sobre ficar aqui à toa? Tudo bem, Emily. Ela é muito bem-vinda. É praticamente da família. É muita gentileza, Thomas. Uau! Olha só. Você gostou? Uau. Gostei! Obrigado, mãe. Oh, não tem de quê, meu amor. Obrigado, De pai. nada, filho. Nossa, é grandão. Nossa, ele é bem robusto. Nossa, olha. Sim, é bastante. Uhum. Robert, não quer abrir o resto dos presentes? Robert? Robert? Os pais dele não faziam ideia de onde estavam se metendo. Era um boneco curioso que eles compraram de presente. A gente nunca sabe qual vai ser o presente que vai mudar a vida da criança. Existem forças em ação que estão muito além do controle dos pais. Hora do almoço, crianças.
Eu também não tô com fome. Nós podemos ficar brincando. Que bom que gostou da sua roupinha. Fica melhor em você do que em mim. Robert, você não ouviu a Emily? O almoço está pronto. Eu ouvi, mas nós não queremos. Nós? Eu e o Robert, nós não queremos. O Robert... Meu bem, você é o Robert. Não, não sou mais. Agora o Robert é ele, não eu. Vocês vão ter o mesmo nome? Não, foi um presente. Eu dei meu nome pra ele. Ele é o Robert, agora eu sou o Ginny. E eu vi que ele está com a sua roupa, Robert. Eu já falei! Ele é o Robert. Eu sou o Ginny. Tudo bem. Ginny. A Emily está te esperando. Não se preocupa. Eles vão se acostumar. Agora o nome é seu, eu prometo. As lendas e o folclore falam que se a gente der o nosso nome para alguém, se der nossas roupas e nossa identidade, principalmente para uma efígie, como não vai se tornar possuído ou com algum tipo de essência espiritual? É difícil saber o que os pais devem ter pensado quando o filho deu o nome dele pro boneco. Mas o que a gente sabe é que eles ouviam vozes diferentes no quarto dele. E quando iam lá pra ver quem tava com o Ginny, com quem ele tava brincando, viam que os únicos lá eram o Ginny e o boneco Robert. Esse chá não é delicioso, Robert? Acho que eu nunca tinha feito um tão bom. Podia beber o dia todo. Sobrou só um pouquinho. Você quer mais? Não, obrigado. Oh, Ginny. Com quem você estava falando? Eu tava falando com o Robert. Ginny, não minta pra mim. Eu ouvi outra voz aqui dentro. Eu não tô mentindo. Mispa, você está aqui? Eu não tô mentindo. Eu e o Robert estamos tomando chá. Ginny, eu ouvi outra voz. Com quem você estava falando? Mamãe, eu juro. Era o Robert. Mas ele não quer mais chá. Ginny. Hora de dormir. Larga esse boneco. Já passou do horário. A babá Emily já vai vir te ajudar. Hoje o Robert vive em uma caixa de um vidro blindado dentro do Museu East Martello. O Robert exige 4 regras simples quando alguém o visita. Primeira, a pessoa tem que dizer olá e se apresentar. Segunda, manter a cordialidade, ser bem educado, seja gentil quando for falar com o Robert. Terceira, quando for embora, precisa dar tchau pro Robert para encerrar a ligação que tiveram. E quarta, que é a mais importante, se for tirar uma foto dele, precisa pedir permissão. Quem desrespeita o Robert tá pedindo pra ele soltar a sua ira e te destruir. E ele tem capacidade pra isso. Eu vi o Robert acabar com o meio de sustento das pessoas, com carreiras, casamentos, mortes em família. A maldição existe. Existem milhares de pessoas que foram afetadas por esse boneco. E elas escrevem cartas implorando para ele anular a maldição porque não seguiram as regras. Tem relatos de pessoas que foram atingidas por um raio, de incêndios, enchentes, doenças. É interminável.
Se você olha a lista, tudo de mal que aconteceu foi associado ao Robert. Meu martírio com o Robert começou quando eu participei de um projeto para tirar uma foto da aura dele. Mas as coisas não acabaram bem. A aura é nosso campo de energia. Cada planta, cada pessoa, cada ser vivo tem um campo de energia que é a aura. Existem câmeras SLS que são sensíveis à luz estruturada. Elas captam a estrutura de luz do ambiente e quando tem uma anomalia no local, elas mapeiam isso. Ou seja, mapeiam uma pessoa, mas não um boneco. Só que ela mapeou. Quando eu estava tirando a foto da aura do Robert, o rapaz que estava atrás de mim estava olhando a imagem da aura na tela do computador. Aí eu comentei que o Robert estava muito bonito. E ele disse, para um boneco feio. Eu percebi que tinha acontecido uma coisa ruim. Eu estava encrencada. Mas a culpa é minha. Se eu não tivesse lançado a ideia de tirar a foto, a gente não estaria ali. E eu não sofreria as consequências. E as coisas ficaram péssimas. Depois disso, nesses 8 anos, eu já tive acidentes de carro, problemas financeiros, coluna quebrada, ombro quebrado, perdi o meu negócio e o barco onde eu morava afundou. Depois de passar por tudo o que eu passei por causa do Robert, não consigo imaginar o que a família Otto sofreu. Eu não sei se o Robert foi maltratado muitos anos atrás e se os maus tratos continuaram. É um mistério. Existem histórias malucas sobre como o boneco veio parar nessa casa. Mas nós descobrimos que a verdadeira origem foi na Alemanha e que o Robert foi fabricado pela empresa Steiff. Eles inventaram o ursinho de pelúcia em 1902 e ficaram muito famosos depois disso. Eles devem ter criado o Robert por volta de 1904 e produziram em diversos tamanhos, mas o dele é extremamente raro. Ele deve ter sido criado seguindo a imagem de um ser humano e usado na vitrine de uma conceituada loja de departamentos para ajudar a vender os bonecos Steiff. E nós acreditamos que a mãe e o pai dele tinham ido visitar parentes, aí compraram o boneco e trouxeram para Key West. E as coisas nunca mais foram iguais. Logo depois do boneco ter vindo para essa casa, o pequeno Robert perdeu totalmente o interesse nos outros brinquedos que tinha. Na verdade, em todo o resto, ele só focava no boneco. Virou a vida dele. Emily! Emily! Sim, senhora Otto. O que aconteceu aqui? Eu não sei, desculpe, mas eu limpo para a senhora com prazer. Eu posso limpar, só gostaria de saber por que meu vaso está no chão aos cacos. É o segundo essa semana. Eu não quebrei, senhora, mas deixe que eu limpo. Cuidado. Sim, senhora. Robert! Ginny! Querido, você nos assustou. Eu só queria te trazer isso. O que é isso? Foi você que quebrou? O que estava fazendo no escritório? Não fui eu. Eu não quebrei nada e não entrei no escritório. Então quem foi? Sua irmã? Não. Ginny, não minta pra mim. Eu tô falando a verdade, não fui eu. Você tem que acreditar em mim. Eu não vou tolerar mentiras, Ginny. Vai pro seu quarto. Foi o Robert. O filho disse essas palavras fatídicas que nós ouvimos até hoje. Foi o Robert. O que você faz? Isso perturbou muito a Minnie. Ela nunca mais foi a mesma perto do Robert. E ele percebeu isso. Ele sempre percebe.
Você tinha razão, Robert. Ela veio. Faz tempo que já passou sua hora de dormir. Por que ainda está acordado? Não foi culpa minha, mãe. O Robert não conseguia dormir. Eu estou muito cansada de ouvir falar do Robert. Ele é só um boneco. Não fica cansado. Não precisa dormir. Ele não é real. Mãe, não! Ele é meu melhor amigo! Escute. Enquanto você não entender que o Robert é só um boneco, ele vai continuar trancado ali. Você não pode mais pôr a culpa nele pelas suas malcriações. Pra cama, agora! Por mais que Minnie estivesse perturbada com o boneco Robert, um dos criados deles estava prestes a tomar o maior susto da vida dele. Precisa de algo, George? Tome. Obrigado. Uhum. Emmeline? O boneco estava recebendo atenção, recebendo energia, recebendo destaque de milhares e depois dezenas de milhares de pessoas do mundo todo, que iam lá não só porque querem ver o Robert, mas porque queriam a experiência. Logo depois, o museu começou a receber cartas. Milhares de cartas, de pessoas escrevendo para se desculpar com o Robert, porque tiveram algum problema na vida e viram que a origem foi quando o desrespeitaram de alguma forma. O Robert recebe muitas mensagens de todos os lugares. Ele recebe cartas, recebe e-mails, mensagens nas redes sociais. É incrível de ver as experiências que as pessoas têm com o Robert. Meu nome é Becky Vickers e eu não acreditava em maldições. Agora acredito. Eu acredito com certeza. Quer ler sua carta pro Robert? Pode ser. É estranho pensar como eu estava e meu estado de espírito quando eu escrevi essa carta. Muitas coisas aconteceram desde que te visitei, Robert. E não pode ser um mero caso de azar. Eu sei que é você. Desde que voltei para casa, sofri uma série de eventos ruins. E agora estou com medo do que fará em seguida. Preciso pedir desculpas por não acreditar que você é capaz de amaldiçoar uma pessoa que encosta em você ou tira fotos de você sem sua permissão. Eu me arrependo imensamente. Nunca mais duvidarei do poder e do medo que você pode instigar. Eu acredito em você. É sério. Eu sabia todas as regras. Eu sabia que a gente não podia tirar foto do Robert sem pedir permissão para ele primeiro. E sabia que a gente não podia encostar no vidro, mas eu acho que a minha curiosidade pelo boneco falou mais forte na hora. Eu encostei no vidro e tirei foto sem pedir primeiro. Eu não sei, a gente acha que não vai acontecer nada, mas acontece.
nós começamos a ver coisas totalmente inexplicáveis na nossa casa. Eu sentia uma presença, sentia a energia de outra pessoa em casa comigo. Eu nunca tinha sentido nada lá em casa. Nem espíritos, nem vultos, mas tinha alguma coisa lá. Uma coisa sombria. Alguma coisa que queria me fazer mal. A primeira pergunta que me passou pela cabeça foi: eu estou vendo o Ginny Otto? Eu estou vendo o Ginny, que foi o dono do boneco? Em 1904, não era tão estranho um garoto brincar com um boneco. Em uma ilha como Key West, quase todo tipo de diversão envolvia jogos. As crianças brincavam na rua e corriam pela ilha inteira. Colhiam frutas das árvores e podiam até fazer qualquer tipo de travessuras. Um boneco desse tipo deve ter sido muito especial. As pessoas viam e falavam: nossa, que brinquedo impressionante. E ninguém iria julgar uma criança e falar: ah, que feio, brincando de boneca. Só que Robert não é um simples boneco. Meu nome é Cindy Queza, eu sou médium psíquica e tô aqui em Key West para, quem sabe, solucionar o mistério do boneco Robert. Quando eu faço uma investigação, minha intenção é entrar em contato com os espíritos que estão no local. Mas eu também consigo captar as marcas psíquicas que ficaram. Cada lugar tem sua própria memória e eu consigo identificar o que as outras pessoas sentem no lugar. Oi, bem-vindo à Casa Otto. Eu sou o David Sloan. Muito prazer, David. É muito legal que você está aqui. Essa casa é conhecida pelos Otto, a família que a construiu logo no começo do século XX. Sei. Mas também foi a casa do boneco Eu Robert, sei. você sabe, e... A energia é palpável na casa. Deu pra sentir uma mudança assim que eu passei pela porta. Vamos começar por aqui. Era o estúdio de arte do Eugene Otto. De cara, eu tô sentindo o cheiro de charuto. Tá muito forte, então dá pra saber que é uma coisa que as pessoas sentiam aqui. Eu vi algumas fotos do estúdio do Eugene e tinha cinzas. Dá pra sentir o cheiro. Tem vários espíritos aqui. Eu tô sentindo que os hóspedes são acordados por uma mulher. Não tem uma sensação negativa, mas ela tem uma história, tem assuntos inacabados. Tem também uma menininha que fica correndo aqui. Vejo ela correndo pelos corredores e subindo e descendo as escadas. E eu ouço a risada dela, mas ela também chora. Eu tô captando essa parte. Tem muita dor nessa casa, muita culpa, remorso, vergonha. Isso faz muito sentido, porque uma das histórias mais conhecidas sobre o boneco Robert envolve uma babá. E é relevante, é uma peça importante da história. Eu tô sentindo a energia dela porque tem assuntos inacabados, muitos assuntos inacabados. Vem aqui que eu quero te mostrar a sala de visitas. Nossa, assim que eu entrei, comecei a ouvir um bebê chorando. Ele tá chorando e chorando, chorando sem parar e é muito alto. Eu senti a raiva de uma mulher pensando, não devia ter sido desse jeito, não era pra ser assim, isso não devia ter acontecido. E parece que acobertaram alguma coisa. Ou contaram uma história que não condiz com a verdade. O nome da babá era Emily. Ela perdeu um filho. Eu acredito que ele morreu nesse cômodo. E que o boneco Robert estava aqui. Entendi. Eu acho que o boneco já estava na casa quando a criança morreu. Talvez tenham colocado algum feitiço no Robert. Eu quero te levar até o quarto onde a maioria das histórias do Robert aconteceram. A gente chama de suíte dos turistas. Tá bom. É por aqui.
Eu tô sentindo cheiro de perfume nesse quarto. É fortíssimo. Nossa, tá impregnado em toda parte. Eu tô sentindo depressão, sentindo a dor de um luto muito pesado. Nossa, essa mulher... Tiraram meu Bob. Não entendi o que isso significa. Eu não entendi. Não entendi. Tiraram meu Bob de mim. Tiraram meu Bob de mim. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você não confundiu e não é tiraram meu bebê de mim? Ah, interessante. Será que é por causa do sotaque da época? Pode ser sim. Então faz sentido, porque eu ouvi como se fosse o nome Bob, que é apelido de Robert, Sim, mas pode até ser não apelido de né? Robert, mas não justifica. Faz mais sentido ser bebê. O que você acha? Oh, meu Deus. Tem uma lenda mais macabra, de uma empregada que estava furiosa com a família depois que a filha dela morreu tragicamente. E aí ela teria colocado uma maldição voodoo no boneco. Existe um boato de que ela tinha um caso com o Thomas Otto. E dizem que eles tiveram um filho. E ela deu à luz a uma menininha que infelizmente faleceu. Ela era praticante de santeria e voodoo e lançou uma maldição no boneco. E eu acredito que essa criança que morreu prendeu-se ao boneco Robert. Por mais improvável que pareça, é um dos muitos boatos. Perder um filho é muito triste e não existe luto maior do que o de uma mãe que perdeu o filho. Eu não sinto que tem um espírito dentro do boneco Robert, eu sinto que tem um espírito preso a ele. Sabe, a ideia é... Se eu não posso ter minha família, você também não pode ter a sua. Ou se você tirar a minha família, eu vou tirar a sua. Então eu consigo entender porque essa lenda persiste e não acho que seja uma lenda, é real. Eu realmente acho que a casa é mais um portal. Eu acho que ela é uma entrada e que tem muitos espíritos lá. E não me espanta que tanta gente tenha vivido experiências paranormais lá. Ela é assombrada, sem dúvida. Todos gostariam de um chá? Robert? Certo. Aqui está, Robert. Pra você. Você não quer, Ted? Não podemos comemorar sem você. Ué, como você foi parar aí, Ted? Vamos ficar sentado por enquanto pra gente tomar um chá. A gente vai colocar o microfone em você, tá bom? Licença, rapidinho. Meu nome é Rachel. Eu visitei o Robert e ele abalou muito minha vida. Como você tá se sentindo agora na casa do Robert? Sabe, sinceramente nervosa.
É só ver tudo o que aconteceu comigo e tudo o que aconteceu nessa casa. O Robert é um ser muito poderoso mesmo. 4 anos atrás, a gente estava em Key West de lua de mel. Fazia poucos dias que a gente tinha se casado. E aí nós decidimos fazer um tour de fantasmas que eles ofereceram no forte. Depois daquela noite, o rumo da minha vida mudou completamente. Eles explicaram para todo mundo que a gente precisava mostrar respeito ao Robert e pedir a permissão dele. Todas as nossas atitudes precisam ser respeitosas. E todo mundo levou isso a sério, menos o meu marido. Na hora que o meu marido desrespeitou o Robert, foi quando a nossa vida foi ladeira abaixo. Semanas depois, nós começamos a perceber pequenas coisas lá em casa. Tudo começou com umas batidas de leve nas paredes e no chão. E conforme os dias e as semanas passaram, nós percebemos que elas foram chegando mais perto. Passou da entrada em uma ponta da casa para o corredor e então se transformou em barulho de passos. A coisa ficou mais grave em uma noite, quando eu saí do trabalho, eu entrei em casa. E todos os armários da cozinha estavam abertos e tudo que tinha dentro dele estava empilhado no chão. Só de falar disso agora me dá vontade de chorar, porque foi o momento mais assustador que eu já vivi na minha vida. Eu fico pensando, o que será que aconteceu pro Robert se tornar o que é hoje? As crianças crescem. É a vida. E nessa fase, nós guardamos os bonecos. O Gene e o Robert eram muito apegados na infância, mas aí ele se tornou um rapaz e precisou sair para o mundo. E deixou o Robert para trás. Ele colocou o Robert em um baú e guardou no sótão. E o Gene foi viver a vida dele. Ele primeiro foi estudar arquitetura, mas ele sempre quis ser artista, então ele fez um curso de artes por um tempo e depois ele foi para Paris. E a década de 1920 foi um período incrível em Paris. O Hemingway estava lá e todos os escritores, todos os artistas, era uma agitação. E ele estudou com alguns dos melhores artistas. Quando Gene Otto estava em Paris, ele conheceu a futura esposa, Anne Parker, que era uma pianista brilhante, uma musicista bem-sucedida. Ela vinha de uma família rica e ficou completamente apaixonada pelo Gene. E depois os dois se casaram. O Gene e a Anne se casaram no dia 30 de maio de 1930 em Paris. O Gene estava no caminho para se tornar o artista que ele sempre sonhou. Mas ele e sua bela esposa se mudaram para Nova York nessa década de 30 e o dinheiro da família Otto tinha acabado por causa da Grande Depressão. Então, na década de 40, a Anne era quem sustentava a família. A carreira musical dela tinha deslanchado. Ela até se apresentou no lendário Rainbow Room, que era o sonho de todo artista naquela época. Então, em 1945, Gene não estava conseguindo muito trabalho. A esposa estava tendo uma carreira de sucesso, mas aí receberam uma notícia. A mãe do Gene, a Minnie, não estava bem em Key West. A Anne e o Gene estavam aqui, na casa do Otto, quando a Minnie morreu no dia 14 de setembro de 1945. E a casa ficou para os filhos do casal, que deram para o Gene e para a Anne. Eles decidiram recomeçar a vida aqui e se mudaram para a casa onde o Gene cresceu. A Anne conhecia as excentricidades do marido. Ele era artista, mas ela não estava preparada para o que ia acontecer quando vieram para Key West. Gene, eu achei isso lá no depósito. Meu velho amigo. Gene.
Ginny. Então você quer guardar essa coisa? Quero. E não é uma coisa, amor. Conheça meu mais velho amigo. Ele é o Robert. Logo de cara, o Ginny começou a falar com o boneco como se ele estivesse vivo. Aposto que a Anne pensou no que eu fui me meter. Ela deve ter ficado muito confusa e morrendo de medo. E aí, mais coisas aconteceram. Eu já pedi desculpa. Mas agora a gente tá junto. E pode recuperar o tempo perdido. Tá tudo como antigamente. A gente sentado aqui para ver esse belo nascer do sol. Tá vendo o que eu lembro? Não precisa se preocupar com minha esposa. A gente dá um jeito nela. Você vai ser sempre meu melhor amigo. Anne? Até hoje, milhares de pessoas vêm visitar o Robert e elas escrevem cartas implorando para ele anular a maldição porque elas não seguiram as regras. Querido Robert, recentemente visitei o museu e nosso guia nos levou até a sala onde você está. Ele explicou as regras que deveríamos seguir. Eu te disse meu nome, pedi permissão para tirar uma foto e agradeci. Achei que eu tivesse seguido as regras. Mas ontem, quando eu estava dormindo, você apareceu para mim em um pesadelo. O que é isso? Meu Deus. Eu decidi que deve ter sido você, Robert. Então eu chequei as regras na internet. Tudo que eu li me levou a acreditar que eu havia seguido as regras. Mas aí eu reparei em outra janela. Uma janela que eu nunca tinha aberto. E quando eu cliquei, eu li uma regra que eu não tinha visto antes. Eu não sabia que eu devia me despedir. Eu não sabia que essa regra existia, Robert, e ninguém me contou. Me perdoa. A Anne tinha aberto mão dos holofotes em Nova York, abriu mão do Rainbow Room. Ela era a grande atração. Só que ali, em Key West, o Ginny era a atração. Ele era o artista, o grande arquiteto da cidade. Ele começou a ganhar renome e adorou isso. Ele aproveitou cada minuto que pôde. Imagina isso. Sua carreira musical praticamente acabou e agora você tá presa nessa casa com o seu marido e um boneco. O Ginny colocava o Robert na janela da torre. Quem passava na rua conseguia vê-lo lá no alto. A janela da torre dá de frente para a rua e as crianças passavam por lá no caminho da escola e elas atravessavam a calçada para evitar a casa do Otto. Parecia que ele estava bisbilhotando a gente e eu fui uma dessas crianças. A gente sempre se sentia observado de todos os lugares, de todas as partes da casa. Ele sempre estava lá olhando, encarando, deixando a gente desconfortável de estar lá. Não era que o Ginny estava agachado, mexendo o Robert pra lá e pra cá.
As pessoas viam o Gene sentado na outra janela, pintando, enquanto o Robert se mexia sozinho pelas outras janelas. Uma hora as pessoas começaram a evitar a rua, porque tinham medo do que estava acontecendo dentro da casa. Era algo sinistro, como uma maldição. Essa é minha obra preferida. Finalizei recentemente. De onde vêm suas ideias? Das observações. Eu tento dar vida a tudo o que me intriga. Eu tenho que admitir, eu tô com inveja. Deve estar muito orgulhosa. Eu disse que você deve estar muito orgulhosa. Me desculpe. Sim, eu estou. Quem pode ser? É só o nosso gato. Aham, sei. Nós não temos nenhum gato. Talvez seja melhor irmos. A gente volta outra hora. Não é nada. Não é nada mesmo. Vamos lá, querida. Obrigada. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Sério, Annie. Annie? Annie, não. Não se atreva. Essa foi a gota d'água. Ela precisava se livrar do boneco Robert de maneira definitiva. Mas, apesar de combinarem que iam manter o Robert trancado no sótão, o período de paz na casa não durou muito. Eu não vou ter medo. Eu não tenho medo. Abre a porta, por favor! Abre a porta! Abre! Jenny! Jenny! Me deixa sair! Na manhã seguinte, o Gene acordou e a esposa não estava na cama. O que houve? Então ele começou a olhar pela casa. Annie? Fica longe de mim! O que você está fazendo aí? Qual é o seu problema?
Eu passei a noite toda gritando! Anne, desculpa. Não, não encosta em mim! Por que fez isso? Por que me trancou aqui? Por que você fez isso? Não fui eu. Foi o Robert. Por mais que as pessoas de Key West vissem a Anne e Eugene como um casal feliz em público, entre quatro paredes era diferente. O relacionamento da Anne e do Gene estava tão desgastado e tão abalado durante esse período por causa da relação do Robert com o Gene, que a Anne pegou um quarto só para ela, que é o quarto onde nós estamos hoje. Por volta de 1965, o Gene ficou doente e ele tinha Parkinson. Eu falei com alguns parentes dele e disseram que ele passou os últimos 10 anos na torre com o boneco Robert, enlouquecendo lentamente. Eu fico triste pensando no quanto a Anne sofreu. E o fim foi ainda pior. O Gene morreu no dia 24 de junho de 1974. E quando ele morreu, a Anne ficou arrasada. A Anne ficou morando sozinha na casa. Mas nunca pareceu a coisa certa ficar só ela e o Robert. E quando o dinheiro ficou curto, ela decidiu vender a casa para o vizinho William Geyser. Mas ela deixou uma coisa bem clara quando vendeu a casa, que o Robert iria junto. Eu não acho que a Anne quis deixar o Robert aqui em homenagem ao marido. Eu acho que ela só queria ter certeza que iria se livrar dele. E ela morreu de câncer no pâncreas 5 anos depois. Foi um final trágico para todos os envolvidos, exceto para o Robert. Myrtle e Bill Reuter compraram a casa do Otto do Bill Geyser por volta de 1976. Ah, meu Deus, eu adoro essa parte de abrir as caixas. Deixa eu ver o que tem aqui. Oi, querida. Oi, mãe. Oi, Sarah. Tá se divertindo? Tô. Já escolheu seu quarto? Já sim. É? Legal. Eu amei essa casa. É legal, né? né? É grande, né? Olha você. Oh. Inacreditável. Como você chegou aqui? Você estava sozinho na casa? Mas que chato. Não se preocupa, eu vou cuidar de você. Claro que a gente pode ser amigo. Algumas lendas dizem que parecia que o Robert estava esperando um novo amigo. De novo, teve uma conexão incrível no começo. Porém, com o Robert, o período de lua de mel não dura muito. Aqui é seu lugar preferido? Meu também. Aposto que meus outros amigos vão gostar.
que vocês acham? Acho que gostaram também. Como você voltou pra cá? Eu acho que tá na hora de dormir. Eu vim para Key West para tentar entender por que o boneco Robert teve um impacto tão grande e negativo em tantas pessoas. Oi, Robert. Meu nome é Cindy e eu vim conversar com você para entender por que você está aqui e para conhecer a história do Robert. A energia é palpável na casa. Deu para sentir uma mudança assim que eu passei pela porta. E eu já estou ouvindo que tem muitas entidades ligadas ao boneco Robert. É fascinante porque ele não é um único espírito. São vários espíritos. É quase como se o boneco fosse um portal. O feitiço, por falta de palavra melhor, que fizeram nele foi para criar uma abertura no boneco para atrair espíritos. Nesse caso específico, me parece que é muito difícil fechar o portal em volta do boneco Robert, porque nós não entendemos completamente como ele foi criado. Você tá sentindo que esses espíritos sempre estiveram com Robert ou acha que foram se acumulando com o tempo? Com certeza eles foram se acumulando. Então, aonde quer que o Robert vá, mais espíritos se ligam a ele e vão se aglomerando. E eu sei que algumas pessoas viram o Robert se mexer, mas isso são os espíritos em volta do Robert que conseguem manipular o boneco. Sempre surgem muitos espíritos onde ele está. Muitos mesmo. Principalmente crianças. Eu fico vendo marcas de mão no vidro de crianças bem pequenas. A menininha é uma presença bem forte em torno desse boneco. E a história dela não foi contada ainda. Por que você acha que os espíritos em volta do Robert estão bravos ou tristes? Eles têm assuntos inacabados. A história deles não foi contada. Esse boneco é um portal que atrai muitos espíritos e, em especial, os que têm assuntos inacabados, que estão tristes e irritados. Porque isso cria uma presença mais obscura. Nem todos são maus. Alguns são travessos. Mas tem um em particular que é negativo. E eu tô sentindo que tem um espírito masculino, agressivo, que é muito ligado a esse boneco. Ele é sombrio, é ele que empurra as pessoas, é ele que assusta as pessoas. Abre a porta, por favor! Eu não tenho dúvidas de que tem um espírito muito bravo, agressivo e violento ligado ao boneco Robert. E acredito que ele seja o responsável por várias experiências negativas. Eu não sei o que eu faço. Ela estava bem antes da nossa mudança. Por que ela está agindo desse jeito agora?
Sarah! Vai! Sarah! Corre! Ah! Mãe! Pai! Socorro! Alguém! Socorro! Ah! Mãe! Me ajuda! Ai! Você tá bem? Tá tudo bem? O que aconteceu? O boneco tava me atacando. Era de mentirinha? Vocês brigaram? Mas o que tá acontecendo aqui? Isso é ridículo! É ridículo, Sarah! Acabou agora! Acabou agora! Você tá bem? Eu tô com medo. A antiga lenda diz que o pai trancou o boneco depois que ele tentou atacar a Sarah. E logo depois disso foi encontrado morto. Não é possível. Mas o que esse homem tá fazendo aí fora? William? William! William, abre a porta! William, abre a porta! William! Não faz isso comigo! Acorda, mãe! Por favor, acorda! Por favor, acorda! William, fala comigo, acorda! A lenda sobre o William e o Robert diz que o William faleceu de envenenamento por CO2. Foi um acidente trágico? Ou será que a maldição do Robert fez mais uma vítima? Se perguntar para um morador como eu vou falar. Foi o Robert. Ele sempre consegue se vingar. E conseguiu. Então, a Myrtle ficou viúva. Alguns anos depois, ela decidiu vender a casa porque não tinha dinheiro para mantê-la. Mas ela tomou uma decisão que foi muito estranha e levou o boneco. Robert. Então foi aí que ele te colocou. Oh, tadinho de você. Deve ter ficado tão sozinho aí. Oh, vem cá, vem. Oh. Tá tudo bem, tá? Agora eu tô aqui. E você vai morar comigo. Nós vamos nos divertir muito. A lenda sobre o Robert e Myrtle se estende por anos. Uma delas conta que a Myrtle estava se arrumando para deitar na casa dela em Key West. Como meu amorzinho está? Ué, aonde você foi? Eu sei que eu te pus na cadeira.
O Robert ficou com a Myrtle Reuter até 19 de agosto de 1994, que foi amanhã depois do ataque. Quem quer que esteja aí fora! Para com isso agora! Aquilo foi a gota d'água. Ela precisava se livrar do Robert de uma vez por todas. Depois disso, ela doou o Robert para o Museu East Martello. Eu acho que ela trouxe o Robert para cá porque era o principal museu de Key West. E estava repleto de história da cidade. E também era o museu que o Gene Otto ajudou a criar. Quando o exército cedeu espaço para a Sociedade Histórica e Artística de Key West, o Gene contribuiu muito para fazer as galerias. E eu conversei com o Joe, que catalogou o Robert. Ele disse que a Myrtle entrou pela porta da frente agitadíssima. Ela estava agarrando o boneco e aí colocou na mesa e falou: "Esse aqui é o Robert. Ele era do Gene Otto e é assombrado. Fiquem com ele." Eles preencheram os documentos e a Myrtle saiu do museu. E morreu 101 dias depois. O diretor do museu pegou o boneco e não sabia o que fazer com ele. Ficou tão perturbado com a história dela que decidiu guardá-lo. Deixou-o longe do público, só como parte da coleção. Quando Robert entrou para o nosso acervo em 1994, foi como várias coisas da nossa coleção. As pessoas doavam coisas pra gente. Algumas tinham qualidade, outras não. O Robert estava nessa categoria e nós colocamos em um depósito junto com outros artigos. Eles não sabiam o que fazer com Robert, então trancaram em um armário e deixaram lá. Mas era o lugar perfeito para ele. Primeiro porque eles costumavam exibir as obras do Gene Otto nesse museu, então existia essa ligação. E agora estava ali, o boneco indiscutivelmente mais mal assombrado do mundo, em um lugar que tinha associação com seu primeiro dono. Eles tiveram alguns problemas no encanamento do museu depois que o Robert chegou. Então chamaram um profissional, um encanador, que chegou lá e começou a trabalhar. Malditos ratos. Ele surtou. Tchau. Adeus. Eu vou embora. Shhh. Me tira daqui. E disse que se alguém tivesse avisado que tinha um fantasma boneco lá, ele nunca teria ido. Infelizmente, esses ataques foram só o começo. A história do Robert começou a circular pelo museu. As pessoas foram ganhando interesse por ele. E os funcionários começaram a notar coisas esquisitas. E aí a reputação se espalhou. Pelo menos o tour de fantasmas tá indo bem. O quê? Desculpa, mas eu não acredito nessas coisas. É só um monte de lendas urbanas. O que foi isso? Eu não vi nada. Alguma coisa mexeu no corredor. Deve ter sido um rato. Ah, não é nada. Foi muito maior do que um rato. Eu vou dar uma olhada. Já volto. Tá bom.
Você escolheu o dia errado para entrar aqui, rato. Estão vendo aquele vidro ali? É o Robert, o boneco mais mal assombrado do mundo. Ele recebeu milhares e milhares de cartas de pessoas pedindo para ele anular a maldição que ele lançou. Quem acredita em maldição? Com o Robert é igual visitar um leão no zoológico. Você não vai entrar na jaula. E um dos meus objetivos é tomar precauções para vocês poderem ir embora sem sofrer a ira do boneco Robert. Depois que a Myrtle trouxe o Robert pra gente em 1994 e ele entrou para a exibição, ele ganhou fama e ficou conhecido por milhares de pessoas que estão aqui em Key West em questão de anos. Ele ganhou uma reputação e um reconhecimento enorme no país inteiro. Eu duvido que a Myrtle tenha pensado que isso seria possível. Logo depois que o Robert começou a ser exibido, as câmeras dos visitantes começaram a dar problemas. Todos os tipos de bateria esgotavam perto do boneco Robert. Aí surgiu a lenda de que é melhor pedir permissão para ele. Coisas esquisitas continuaram acontecendo com Robert em volta da caixa de exibição dele. Objetos se mexiam, ele se mexia. As pessoas juravam que viam ele se mexer sozinho. Tinha uma cadeira que ficava do lado da caixa de exibição do Robert. Os funcionários chegavam de manhã e encontravam a cadeira virada para ele, como se alguém tivesse sentado para conversar com ele. Eles ouviam Robert sussurrar o nome deles quando chegavam no museu. Uma funcionária percebeu que os pés do Robert estavam sujos. Aí ela olhou para baixo. E na frente da caixa viu pegadas do tamanho dos pés dele, na poeira do chão. O Robert tem reputação de ser mal assombrado, possuído, de ter alguma coisa dentro dele. Tinha histórias de pessoas que tiraram uma foto dele sem pedir permissão e aí foram para casa e sofreram algum evento horrível. De repente, as lendas ganharam um lado muito verdadeiro. Não era só uma história de fantasma, era a realidade. Qual é a sensação de estar na casa do Robert? Tá sendo bem diferente dessa vez. Eu vou ser sincero com você, do que foi 13 anos atrás. Key West é um dos lugares que eu mais gosto. Eu moro a umas 4 horas da ilha e sempre vinha pra cá. Mas faz muito tempo que eu não volto. São 13 anos já. Nós viemos no museu, fizemos o tour de fantasmas e foi divertido, estava tudo legal. Nós bebemos um pouco, aproveitamos e aí viemos aqui no dia seguinte e foi divertido. Mas de repente a gente entra na sala e vê essa criança, esse brinquedo que está todo detonado. E ele é horroroso, vamos ser sinceros. Eu sabia a lenda do boneco Robert, mas eu sou uma pessoa sarcástica e na hora que falaram não pode fazer isso, eu pensei, eu vou fazer sim e vou ainda mais além. Eu vou ser um palhaço e com certeza eu vou zoar esse palhaço velho idiota. Eu vi a caixa de vidro, que era para proteção, e pensei, meu Deus, que coisa mais ridícula. Todo mundo ali estava bem assustado e eu me lembro que olhei para a parede e vi 1 milhão de cartas. E eu sei que na hora eu olhei para minha esposa e falei, como as pessoas são esquisitas. Elas acreditam mesmo nessa besteira. Então eu comecei a agir feito um babaca. A primeira regra é, não tire sarro dele. Eu tirei. Se for tirar foto, então peça permissão. Eu não pedi. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que eu fiz durante a visita foi totalmente errado, na minha opinião. Uns 20 minutos depois que nós saímos do museu, o azar começou.
Primeiro foram só uns problemas no carro. E depois nossos parentes começaram a sofrer acidentes. Meu cachorro morreu, minha mãe ficou doente e depois morreu. Eu perdi meu emprego, perdi um contrato importante, também fiquei doente. Sério, a lista é realmente interminável. Mais animais morreram e eu acabei piorando ainda mais. A ponto de quase morrer um dia. Então eu pensei, o que eu tenho a perder? Eu vou escrever uma carta para ele. E então eu escrevi. Olha, depois disso, em questão de dias, sem brincadeira, tudo mudou. Eu sei que as pessoas vão olhar para mim e vão pensar, olha que idiota. Mas esse idiota aqui era igual a vocês aí que não acreditam. Eu juro que hoje eu acredito nisso. Eu fui um babaca, eu fiz tudo errado. Tudo o que a lenda diz que não é para fazer e acabei pagando um preço muito caro por isso. Tem milhares de pessoas implorando o perdão do boneco Robert até hoje, porque acreditam que foram amaldiçoadas. No fim, não importa se você acha que a história é real ou se não acredita. Ela é realidade para milhares de pessoas que ficaram fascinadas com Robert. E vocês podem falar que maldições não existem, que é superstição, que isso de boneco mal-assombrado não existe. Tudo bem, mas fala isso para eles. Fala para as pessoas, milhares de pessoas, que escreveram cartas sobre todo o azar que começaram a ter depois de não cumprir as regras do Robert. É o que nossos pais ensinaram. Se não tem nada de bom para falar, fica quieto. E isso é muito importante pro Robert. Se não tiver nada bom para falar, não fala com ele. Não menciona em voz alta e nem pensa quando estiver com ele, porque ele vai saber. Eu passei por um período bem difícil quando eu estava escrevendo o livro sobre o boneco Robert. Eu me achava o maior especialista e achava que sabia mais sobre ele do que qualquer pessoa, mas o Robert me pôs no meu lugar. Começou quando eu perdi 4 HDs. E depois do primeiro, eu obviamente fiz backup em todos os lugares possíveis. Versões inteiras do livro ficavam desaparecendo. Parecia que alguém não estava gostando de alguma coisa que eu estava escrevendo e eu não entendia por quê. Eu estava divulgando a história e achei que o Robert ia gostar. E eu fiquei assustado. Sabe, perder HDs não dá medo, é só estranho e frustrante. Mas a parte assustadora foi que uns dias depois disso... eu fui arrancado da cama. E quando percebi que estava flutuando, eu fiquei apavorado. E nessa hora eu falei, Deus, me ajuda. E quando eu falei isso, bum, eu caí. E eu nem estava sobre a cama. Estava uns 2 metros para a esquerda. Eu não sei que altura eu despenquei, mas foi uma pancada. E depois do encontro com o Robert, a ficha caiu. Entendi a seriedade do mundo espiritual. Eu não espero que alguém entenda enquanto não tiver sentido na própria pele. Tudo que eu posso fazer é tentar alertar dos riscos. Sinceramente, no geral, o Robert não é maligno. Eu não sinto ele como maléfico. Eu sinto que tem um portal, tem uma entrada. E são as intenções da pessoa, quando aborda o boneco, que criam as consequências. Como você trata o boneco Robert é o que determina a sua experiência com ele. Sabe por que o Robert assombra as pessoas que quebram as regras até hoje? Porque elas merecem. Foi isso que eu ouvi. Literalmente. Porque elas merecem. Eu acabei de ouvir... Eu amaldiçoo quem não acredita que eu sou real, que eu existo. Aí é que tá. Quem chega e fala que isso é pegadinha, que é mentira, é quem é mais atingido. Eu não sinto que o boneco Robert quer machucar as pessoas, mas se você não respeitar, aí vai sofrer as consequências. Nesse caso específico, eu acho que seria muito difícil fechar o portal que rodeia o Robert. O que as pessoas precisam fazer é
simplesmente reconhecer todos os espíritos que estão ligados a ele. Não é só um, todos eles precisam ser reconhecidos. É poderoso. Fizeram algum feitiço muito poderoso. E eu não sei como reverter. Eu acho que as pessoas só precisam ser respeitosas e aceitar, porque não vai desaparecer. Eu não gostaria de desrespeitar os espíritos ligados a esse boneco. Eu acho que as pessoas que estão sendo assombradas pela maldição do Robert precisam se desculpar com os espíritos por alguma coisa desrespeitosa que provavelmente fizeram. Estando aqui, eu realmente acredito que quem desrespeitar os espíritos ligados ao boneco Robert vai sentir a ira dele. Uma lenda é um organismo vivo. Um organismo que se torna maior que o próprio objeto. E quando a gente analisa esse caso do boneco Robert, não tem como não pensar em todas as histórias que ouviu. Cada uma delas dá mais poder pro Robert. E intensifica a lenda dele e ele vai ficando maior. Quando uma empresa produz um único boneco para ser exibido, ninguém vai pensar em guardar os registros dele, entende? É descartável. É uma peça que colocam em uma vitrine e esquece que existe. Como iriam saber que 100 anos mais tarde, esse objeto que fizeram ia ganhar tanto renome que pessoas do mundo inteiro vêm visitá-lo para ver a lenda? Até hoje, milhares de pessoas vêm visitá-lo todos os dias. O Robert é extremamente popular. Nesses 10 anos que sou funcionária do museu, trabalhando com o Robert, vi a popularidade dele crescer exponencialmente. Quando dizem que ele é o boneco mais assombrado do mundo, parece uma afirmação bem ousada, mas com o boneco Robert, as pessoas sofrem todos os dias do ano. Por isso é o boneco mais assombrado do mundo. Será que o Robert está possuído pelo espírito da criança que nasceu desse caso ilícito entre o Thomas e a Emily? E será que a morte trágica dessa criança é a fonte da maldição, da energia que vem possuindo o Robert? A lenda é essa. Todos nós depositamos nossos medos e nossa energia nesse boneco. O Robert foi criado por todos nós que acreditamos e todos que não acreditam. Nós criamos o boneco Robert. Nós criamos monstros e depois não conseguimos controlá-los quando eles saem pelo mundo. Ele não vai ser o único. Ele é bizarro. Eu não acho. Você não achou ele bizarro? Olha a cara dele. Eu acho que ele é só incompreendido. Talvez. Vamos. Tudo começou quando lhe deram de presente pro Jimmy, sabia? Ele era um dos meninos mais bonzinhos que eu já conheci. E nós fomos melhores amigos por muitos anos. E nós também podemos ser amigos. Esse vai ser o nosso segredinho, tá bom? Você não quer ser minha amiga? Nós podemos ser melhores amigos também. Joe, vamos indo. Filha, eu estava falando com você. Vamos. Tchau, Robert. Versão brasileira Centauro.